Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. O cristão cumpre os mandamentos a partir da pessoa de Cristo Jesus, porque os judeus também devem cumprir os mandamentos. Então, Santo Agostinho, interpretando os 10 mandamentos, então ele disse: ame e faça o que quiseres. Aqui está a diferença. A partir de Cristo Jesus, cumprir os mandamentos a partir de Cristo Jesus. Então, Jesus pega os 10 mandamentos, resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Mas os judeus, de 10, Jesus resume em 2. Os judeus tinham formulado 613 mandamentos, preceitos. 335 eram negativos, não passa. 248 positivo, faça. Lembramos-nos que o Senhor só diz para nós: faça, não faça, sim ou não, aquilo que é possível, aquilo que podemos não fazer para sermos felizes, para ser obedientes na fé. E também não fazer para amar a Deus. Então o cristão, ele não cumpre o mandamento por cumprir, mas a partir da pessoa de Jesus, a partir dele. Então não é a criança vai na catequese, só os mandamentos não, mas tem que saber o porquê cumprir os mandamentos. A partir
da pessoa de Cristo, a partir da luz de Cristo Jesus ressuscitado. Então, com o Espírito Santo, então temos a força de cumprir os mandamentos por amor a Deus. Então, a pergunta do mestre da lei feita por Jesus: qual é o primeiro mandamento? Porque era a discussão, se queria saber. Jesus está em Jerusalém, então eles querem fazer um teste com Jesus. Ou melhor, Jesus já passou por vários testes sobre o sábado, sobre o imposto a César, se devia pagar o imposto. E Jesus responde todas as perguntas, mas não na mesma ótica daqueles que perguntam, porque não é a mesma coisa a partir de Cristo Jesus, ou seja, do ser cristão por amor a Jesus, cumprir os mandamentos por amor a Deus, para glorificar a Deus, e um legalismo. Porque Jesus vai dizer: vós transformastes os mandamentos de Deus, ou seja, não transformaste, anulastes os mandamentos de Deus, tornando-os preceitos humanos, meros preceitos humanos. Então, Jesus não quer que façamos as coisas meros preceitos humanos, como usar a máscara, álcool gel, ter o decreto do governo, não sei do que. Não, meros preceitos humanos, legalismo, não serve para nada. Quer que façamos as coisas por amor a Ele. Então, na nossa história, a partir dos anos 60, houve toda uma revolução social, sexual, tudo, política, tudo. A questão da quebra dos valores, da autoridade. Só que Deus continua sendo Deus. Nós continuamos sendo seres humanos. A graça de Deus é a mesma, não mudou. Então, não, isso aí é coisa da Idade Média, esses valores, essas coisas, é coisa da Idade Média, lá em 1900, um pouco antes. Não, Deus não muda, Deus é imutável. Então nós tivemos agora a salmodia das vésperas. Então, no final de cada salmo, os 2 salmos, o cântico do Novo Testamento, o que nós rezamos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Nós continuamos tendo a sede e a fome do divino, ou seja, fome e sede da graça de Deus, a graça santificante. Então, esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tem uma alma. O que é essa alma? É a realidade espiritual. A alma é onde está contida a realidade espiritual em nós. Então, se morre alguém te liga, manda uma mensagem pelo celular, fala assim: faleceu, o corpo está lá no necrotério. Aí você liga de volta, você não entendeu, não prestou atenção, você liga de volta e diz assim: olha,
Que hora vai chegar a alma no cemitério? É assim que diz? No velório? Não. Vai dizer, que hora vai chegar o corpo? Porque a alma vai ao encontro de Deus, prestar conta a Deus, prestar conta a Deus. O que eu vivi como ser pessoa na nossa, ou melhor, na minha dignidade humana de filho de Deus. Se eu vivi como filho de Deus. Porque muitos não dizem, a prova disso é que a pessoa tem compaixão de um animal, coitadinho, vai lá, acha um animal no meio da rua, pega, trata, faz todos os curativos, leva no veterinário, paga a internação. Uma pessoa, ela vai pagar a internação, pagar os remédios? Raramente se vê isso. Agora os animais, sim. Oh, nossa Senhora! Nossa, olha! Os animais, sim. Mas é o ser humano, o homem e a mulher, criado à imagem e semelhança de Deus. O Deus que é imutável. Então, Cristo Jesus ora em nós como nosso sacerdote, recebe a nossa oração como nosso Deus. Então ele não mudou, é o mesmo, ontem, hoje e sempre, por toda a eternidade. Então o que nós escutamos da carta aos Hebreus, na segunda leitura? Cristo, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda, não mudou. Toda revolução super tecnológica, tudo, acontece um terremoto do outro lado do mundo, no Japão, aqui, poucas horas depois nós já sabemos, aconteceu lá no Canadá uma catástrofe, aconteceu na Austrália. Não, Deus não muda. Então nós queremos seguir Jesus, o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então a carta aos Hebreus continua. Tal é precisamente o sumo sacerdote, que é Deus, o sumo sacerdote, que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. O que significa isso? Está acima das plantas, dos planetas, de tudo. Tanto que um cristão não adora a lua, não adora uma árvore, não adora uma pedra sagrada. Não, isso aqui é coisa do paganismo. Se somos cristãos, devemos glorificar a Deus, nosso Senhor. Amém.